Hoje nós vamos estudar plano inclinado, né? E eu vou dividir a aula em duas partes, tá bom? Primeiro a gente não vai se preocupar com a matemática, vamos tentar entender o que está acontecendo aí, né? E para isso, eu coloquei um objeto de 2 kg. Vamos começar pensando ele no chão, tá apoiado na horizontal. Como sempre, né? Você desenha as forças, né? Força peso, usando gravidade 10, só multiplicar a massa por 10, né? Então, como eu coloquei 2 kg, o objeto pesa 20 newtons. Como ele está apoiado no chão, né, ele vai empurrar o chão para baixo com 20 newtons. Pela terceira lei de Newton, né, o chão vai empurrar o objeto para cima com uma força igual e oposta. Força normal, né, seria 20 newtons aí. Vale a pena lembrar, isso aqui não é um par ação-reação, tá bom? A reação do peso está no centro da Terra, né, e a reação da normal está aqui no plano inclinado, que a gente não representou, que a gente está interessado nos bloquinhos, tá bom? Por que eu fiz isso aqui? Vamos pensar o que acontece quando você jogar isso aqui num plano inclinado, tá? Então vamos supor que eu tenho um plano inclinado de um ângulo alfa, né? O que vai acontecer é que o peso vai se dividir em duas parcelas. Uma delas continua perpendicular ao plano. Nós vamos chamar isso aqui de peso normal, Pn. E a outra parcela do peso vai se colocar ao longo do plano, né, paralelo a esse plano inclinado. Nós vamos chamar isso aqui de Pt. Pt é a sigla para o peso tangencial e Pn é a sigla do peso normal. Atentem que eu usei as mesmas cores de quando eu fiz o objeto apoiado no solo, né, para que você perceba o seguinte. Aqui no solo, a normal cancelou totalmente o peso. Tá? Quando você inclina, você faz um ângulo inclinado aqui, de alfa, né, no plano inclinado, a normal continua cancelando o peso. Só que ela não vai cancelar o peso todo, vai cancelar apenas a parcela Pn do peso. Tá? Então, a normal aqui, em termos de figura, continua igual a essa. Só que vai sobrar, uma vez que a amarela cancela a vermelha, né, vai sobrar essa força roxa, que é o que faz com que isso aqui deslize, né, quando não existe atrito. Primeira pergunta relevante da aula, né, seria como é que eu calculo o Pt e o Pn. Né? Então, uma observação. Nós vamos, a princípio, calcular só o Pt, que é a resolução dos probleminhas. Né? Geralmente, só é necessário você tirar a parcela tangencial do peso. Tá? Aqui é a única parte da física que eu não vou seguir aquela regra de decompor as forças. Por quê? Normalmente, o ângulo alfa sempre está nessa posição aqui. Então, aqui é mais fácil você decorar que Pt é o peso vezes o seno do ângulo sobre o qual o plano está inclinado. Tá? E aqui tem uma vantagenzinha para vocês, né? Se você lembrar apenas essa linha, você consegue resolver os probleminhas de plano inclinado numa boa. Né? Por quê? Como sempre na matemática, né? Se você tem um deles sendo a parcela seno, o outro, naturalmente, é o p cosseno. Tá? E aí já vai o aviso de antemão. Você só vai utilizar o p cosseno se você quiser saber o valor da normal ou se você tiver que estudar o atrito, né? Porque a gente já viu na aula anterior que no atrito entra a força normal. Se você tiver um probleminha sem atrito, né, você vai normalmente utilizar apenas o PT, P seno alfa. Vamos aproveitar essa figura, colocar números aí, né? Colocar um alfa de 30 graus. Resolver esse probleminha aí. Bloquinho apoiado num plano inclinado sob um ângulo de 30 graus. Né? Então, como eu falei para vocês vão começar calculando só o Pt. Seria o peso, que é 20, né? Vezes, no caso, seno de 30. Vocês têm que saber, né? Seno de 30 graus é meio. Então, pela passagem aqui, 20 vezes meio, 10 newtons. Tá bom? Então, 10 newtons seria o valor da força roxa aqui. Né? Se eu aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração, o que eu vou obter? A força resultante, a normal cancelou a parcela Pn, nem que eu não saiba o valor dela, né? Vai sobrar a força roxa, que é o Pt, que vale 10 newtons aí. A massa do objeto, 2 kg. Mas a aceleração. Passo 2 dividindo,
eu obtenho a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Para que vocês entendam, né, o conceito do que é o plano inclinado, tem uma série de exemplos que a gente poderia usar, mas o mais óbvio é você pensar nisso aqui como sendo escorregador. É que todo mundo já brincou de escorregador, e a ideia é a seguinte: se eu pegasse esse objeto, erguesse até uma certa altura e soltasse, né, ele cairia em queda livre, né, por Galileu, com qual aceleração? Com a aceleração igual à gravidade, que seria 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, nesse ponto de vista, para que serve o escorregador? O escorregador é um jeito de você subir lá em cima, né, e conseguir voltar até o solo, né, sem que você tenha essa aceleração toda. Você acabou de perceber que se eu inclinar esse escorregador em 30 graus e descer deslizando aqui, sem atrito, né, eu cairia com aceleração, cairia entre aspas, né, com aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, e não 10. Né? Então, conseguiria chegar com segurança de volta ao solo aqui. Ao passo que se eu pegasse aqui e pulasse, né, não seria tão seguro que eu cairia direto com a aceleração da gravidade. Tá bom? O legal do exemplo do escorregador também é que se você se imaginar criança de novo, né, quando você subia lá no alto e sentava-se, né, para escorregar, você percebe claramente que você vai sentir uma força na sua bunda. Essa força na sua bunda seria a reação do peso normal, que é a normal. Tá? Então você pode falar de brincadeira que o PN é o que você sente na sua bunda e o PT é o que te puxa para baixo. Nesse ponto de vista aí, o escorregador simplesmente, no plano inclinado, divide o peso em duas partes. Tá? Uma delas você vai sentir no seu traseiro e a outra é a que vai te puxar para baixo efetivamente ao longo do plano. Você só não pode esquecer um detalhezinho, né? Na verdade, é ingênuo você falar, opa, o peso é 20, então se o PT vale 10, você não pode concluir que o PN vale 10 também. Por quê? Porque isso aqui são dois vetores. Né? Então, se você somar vetorialmente, tem que dar 20 newtons de novo. Mas não significa que 10 mais 10 daria 20 newtons vetorialmente. Tá para você conferir. Peso normal, se o PT é Pseno, PN é P cosseno de 30. P, não esqueça, né? É peso mesmo, né? Então seria 20 massa vezes 10. E o cosseno de 30, né? Raiz de 3 sobre 2. Você vai dividir isso aqui, daria 10 raiz de 3. Só para a gente ter uma ideia, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Isso aqui daria 17 newtons, aproximadamente. 10 vezes 1,7, tá bom? Então, ó como parece esquisito a primeira vez, né? Você tem um peso de 20 newtons. Quando você se sentar nesse escorregador, esse peso se divide em uma parcela de 10, que é que efetivamente te puxa para baixo, e outra de 17. Em outras palavras, 10 mais 17 somados vetorialmente, nesse caso em 90 graus, né, daria 20. Né? Lembra sempre que a matemática dos vetores não é igual à matemática escalar, tá? Por isso que parece esquisito. Mas você pode pensar assim, seus 20 newtons, 17 newtons estão empurrando, é o que você sente na sua bunda, né? Estão empurrando aqui embaixo. Tá? E 10 newtons é que vai sobrar para puxar você aqui. Tá? O modo de você entender melhor isso aqui é se a gente inclinasse um pouquinho mais, né? Vamos jogar esse ângulo para 60 graus aí. O que aconteceria? Se eu mudar o ângulo para 60 graus, né, o que vai acontecer é o seguinte. PT, calcular tudo de novo. P seno, 20 vezes, só que agora seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esse aqui daria aproximadamente 17, que a gente tinha visto, newtons. Tá bom? Então, se o plano inclinado inclinar mais, o que acontece aí? Aumenta a parte roxa do peso. Então, é claro, como consequência, vai diminuir a parte vermelha. Isso aí você percebe na hora, né? Quanto mais inclinado for o escorregador, menos você sente na bunda e mais você sente te puxando para baixo. Tá? Percebam aí, se eu aplicar a segunda lei de Newton, força igual, massa vezes aceleração, né? O que eu vou obter? A amarela cancela a vermelha, sobra a roxa, só que agora a roxa vale 17, aproximadamente. A massa continua a 2 kg, então a aceleração seria o quê? 8,5. Vocês lembram que a aceleração anterior
deu 5 metros por segundo ao quadrado. Só que para isso você também não precisaria de um professor de física, né? Se inclinar mais esse escorregador, você cai mais rápido, entre aspas. E aqui está a prova. A aceleração passou a ser 8,5 metros por segundo ao quadrado. E o que você sentiria na sua bundinha, né? Seria o PN. Como eu tinha dito, se inclina mais o plano, você vai sentir menos na sua bunda. Vamos ver. Seria o P, PT é P seno, PN é P cosseno. Cosseno de 60 agora. Tá? O peso é 20, cosseno de 60 é meio. Vai esquecer que o seno e o cosseno são inversos, né? Então dá 10 newtons. Tá bom? E se você ainda não entendeu isso aqui, você pode levar isso aqui na situação limite, que seria inclinar o plano 90 graus. Se você inclinar esse plano aqui a 90 graus, aí você vai cair com tudo. Né? Como é que a gente poderia mostrar isso aqui? Com as formulinhas, né, que a gente aprendeu na aula de hoje.